Canal Palavra de Vida apresenta coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo 14, Escatologia, parte 5.4, A Grande Tribulação. Nós vamos do item 14 ao item 18. Hoje é a conclusão da parte 5 do estudo 14. Índice do estudo, item 14, atuação do Espírito Santo durante a grande tribulação. Item 15, o Evangelho será pregado durante a grande tribulação. Item 16, a batalha do Armagedon. Item 17, considerações finais. Item 18, quadro resumo do estudo, da parte 5.1 até a parte 5.4. Item 14. Atuação do Espírito Santo durante a grande tribulação. Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que há um que detém a manifestação do Espírito do Anticristo. Crê-se que se trata do Espírito Santo que habita na igreja. Há uma linha de pensamento que defende a ideia de que o Espírito Santo será retirado da terra depois do arrebatamento da igreja. Outra linha de pensamento considera que o Espírito Santo permanecerá agindo nos corações das pessoas, e por causa disso muitas terão o poder para testemunhar de Jesus, rejeitando receber a marca da besta, bem como adorar a sua imagem. Essas pessoas serão mortas por causa do seu testemunho, não aceitando se curvar ao governo do Anticristo. Com toda certeza, elas não teriam essa convicção e coragem se o Espírito Santo não estivesse atuando em suas vidas. Dessa forma, de acordo com essa linha de pensamento, o Espírito Santo continuará atuando no coração das pessoas. Ele não será tirado da terra depois do arrebatamento da igreja. O que cessará será a sua ação restritora, pois hoje é ele quem impede a manifestação do Espírito do Anticristo. Item 15. O Evangelho será pregado durante a grande tribulação? O Evangelho será amplamente divulgado durante a grande tribulação. Isso mostra o grande amor de Deus pelos homens, porque mesmo em uma situação tão difícil, na qual a humanidade se encontrará, Deus levantará homens para anunciar a sua palavra nos quatro cantos da terra. Dessa missão participarão os mártires, os 144.000 e as duas testemunhas. Além deles, Deus enviará um anjo mensageiro anunciando o Evangelho por toda a terra. Letra A. Os mártires. Os mártires serão aqueles que se recusarão a adorar a imagem da besta e não receberão a sua marca. Eles darão testemunho de sua fé pagando com a sua própria vida. Por causa disso serão salvos. Essa é a grande multidão vista por João em Apocalipse capítulo 7. Os mártires serão pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Observação. Fala-se sempre que muitos cristãos ou pessoas que conhecem a mensagem do Evangelho, que não foram arrebatados, servirão de mensageiros da palavra de Deus, explicando o que está acontecendo e acontecerá no mundo. Eles também estarão pregando o Evangelho. Letra B. As duas testemunhas. Durante a grande tribulação, Deus enviará o que a Bíblia chama de as duas testemunhas. Serão dois profetas que surgirão no tempo do fim para testemunhar de Deus e anunciar os seus juízos sobre a terra. Ninguém poderá impedi-las de cumprir a sua missão, que durará 1260 dias, 3 anos e meio. Durante esse período, muitas nações ficarão incomodadas com a mensagem pregada por eles. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, está escrito que eles estarão vestidos com pano de saco e cinza. Esse tipo de vestimenta mostra que eles serão profetas levantados ao estilo do Antigo Testamento, pois era desse modo que eles costumavam se vestir.
Os panos de saco e cinza representam momentos de humilhação e lamento. Eles terão poder para enviar pragas, fazer parar de chover e destruir os seus inimigos. Depois que eles tiverem cumprido a sua missão, serão mortos pela besta. Seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio na cidade de Jerusalém, e as pessoas não permitirão que sejam sepultados. Todos os povos da terra contemplarão os seus cadáveres. Haverá muita alegria entre os povos da terra, porque a mensagem das 2 testemunhas incomodará a muitos. Eles ficarão tão alegres que enviarão presentes uns aos outros por causa da morte delas. Enquanto isso, o mundo contemplará os seus corpos expostos. É interessante como João disse que gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os corpos das 2 testemunhas e não deixarão que eles sejam sepultados. É possível que essas pessoas estejam presentes em Jerusalém, mas também podemos considerar que por meio das tecnologias de informação e comunicação, com suas redes de computadores ligadas à internet, além das transmissões pela TV, pessoas de todas as nações poderão, em transmissão ao vivo, contemplar os corpos das 2 testemunhas. Esse é um fato que podemos considerar. A Bíblia diz que depois de 3 dias e meio, o sopro de vida virá sobre os corpos das 2 testemunhas, e elas serão levantadas para o céu numa nuvem diante dos olhos de seus inimigos. Logo após esse acontecimento, um terremoto abalará a cidade e 7.000 pessoas morrerão, e os que sobreviverem ficarão cheios de medo por causa desse acontecimento. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 6 a 12, está escrito a respeito das 2 testemunhas. O texto bíblico diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A respeito do terremoto, o versículo 13 diz assim: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Observação: nós não sabemos quem serão as 2 testemunhas. Alguns dizem que podem ser Enoque e Elias, enquanto outros dizem que podem ser Elias e Moisés. Essas colocações se baseiam nos sinais que fazem e que há relação entre esses personagens bíblicos. Elias orou para que não chovesse, e Moisés fez com que a água se transformasse em sangue.
Em relação a Enoque, esse não experimentou a morte física, assim como Elias. Os defensores de que as duas testemunhas sejam Elias e Enoque se baseiam no fato de que eles não experimentaram a morte física e precisariam experimentá-la para que se cumprisse Hebreus 9:27, pois as duas testemunhas serão mortas pela besta. O texto bíblico de Hebreus 9:27 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Concluindo, a Bíblia não nos revela quem serão as duas testemunhas, e nada podemos afirmar a esse respeito. Letra C. Os 144.000 selados. Haverá um grupo de 144.000 judeus que confessarão a Jesus Cristo durante o governo do Anticristo. Muitos estudiosos acreditam que os 144.000 darão testemunho de Cristo e pregarão o Evangelho durante a grande tribulação. São israelitas que se converterão antes de Israel, logo após o arrebatamento da igreja. Por causa disso, serão tratados por Deus como sendo as suas primícias. Mais tarde, João os verá acompanhados do Cordeiro, tendo em sua testa o nome do Pai e do Filho. A conversão de Israel se dará no fim da grande tribulação, conforme podemos ver em Zacarias capítulo 12, versículos 9 e 10. O texto bíblico diz assim: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Letra D. O anjo mensageiro. No estudo sobre angelologia, nós aprendemos que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, como nos ensina Hebreus capítulo 1, versículo 14. Em Apocalipse, no entanto, eles estarão encarregados de ministrar os juízos divinos. É interessante observarmos, porém, que em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, um anjo é enviado para percorrer toda a terra, a fim de levar a mensagem do Evangelho eterno. O texto bíblico diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Observação: durante a grande tribulação, Deus não abandonará a humanidade e proverá a pregação de sua palavra por meio das duas testemunhas, dos 144.000 judeus selados e do anjo mensageiro. Além desses, é importante considerarmos o testemunho dos mártires, que se negarão a adorar a besta. Dessa forma, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações serão salvas. É interessante considerar que o Espírito Santo esteja atuando em todo esse cenário de salvação. Item 16. A Batalha do Armagedon. Será uma batalha que vai acontecer no Vale do Megido, na qual o Senhor Jesus derrotará o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago de fogo que arde com enxofre, e aprisionará o dragão por 1000 anos. Essa batalha vai acontecer quando Jesus vier em glória, tema do nosso próximo estudo e no qual vamos desenvolver esse assunto. Item 17. Considerações finais. Em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 a 3,
Paulo nos ensina a respeito da vinda do Senhor, dizendo que será como ladrão de noite, ou seja, vem em um momento em que ninguém espera. Jesus mesmo nos alertou para que fiquemos apercebidos, ou seja, vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora. Paulo nos alerta dizendo que repentina destruição virá quando disserem paz e segurança. A vinda do Senhor Jesus é certa. O arrebatamento da igreja acontecerá. Jesus virá buscar o seu povo. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. No Antigo Testamento, Noé é uma tipologia da igreja. Assim como Noé anunciou a justiça de Deus durante 120 anos, e os homens da terra zombavam dele até o dia em que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a igreja tem anunciado o arrebatamento da igreja, o qual tem sido desacreditado por muitos. Assim como Noé anunciou um evento inédito, pois até aquele dia não havia acontecido um dilúvio sobre a terra, assim também a igreja tem anunciado um evento inédito, que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Assim como o dia do Senhor chegou nos dias de Noé, assim também o dia do Senhor chegará em nossos dias. Pedro nos ensina que o Senhor não tem retardado o cumprimento de sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas ele tem sido longânimo, desejando que todos cheguem ao arrependimento. Um dia o dilúvio veio, um dia o arrebatamento acontecerá. Para nós o dia do Senhor será dia de bênção, de regozijo e de alegria, porque encontraremos com o Senhor nos ares e permaneceremos para sempre com Ele. Mas para os que ficarem, o dia do Senhor será dia de angústia, de tristeza, sofrimento e desespero, porque um período de 7 anos terá início sobre a terra, o período da grande tribulação. Leitura bíblica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Leitura bíblica 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Item 18, quadro resumo do estudo, parte 5.1, a grande tribulação. A introdução, nós começamos falando que a grande tribulação será o cumprimento da 70ª semana de Daniel. A divisão dos 7 anos em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período é chamado de tribulação e o segundo período é chamado de grande tribulação, quando o anticristo vai quebrar a aliança de 7 anos feita com Israel.
O que acontecerá com as crianças dos incrédulos que não atingiram a idade da razão no dia do arrebatamento? Duas linhas de pensamento existem a respeito desse assunto, conforme nós vimos. A primeira defende a ideia de que Deus as arrebatará, pois não deixará crianças inocentes sob o governo do anticristo, inclusive as crianças que estiverem no ventre, né? As mulheres grávidas terão seus filhos tirados do ventre. Essa é uma linha de pensamento. A segunda linha considera que Deus não livrou as crianças do dilúvio e nem da destruição de Sodoma e Gomorra. Por que livraria as crianças dos ímpios no arrebatamento? Então, há essas duas linhas, há esse debate sobre esse assunto, o que acontecerá com as crianças dos ímpios, né, dos incrédulos, se elas serão ou não arrebatadas no dia do arrebatamento. Nomes dados à grande tribulação. No Antigo Testamento, o dia da angústia, o dia da ira, a grande aflição. No Novo Testamento, a hora da tribulação, a grande tribulação. Títulos atribuídos ao anticristo: a besta que subiu do mar, o filho da perdição, o iníquo, o homem do pecado, o príncipe que há de vir. A igreja participará da grande tribulação? Nós temos três linhas de pensamento: a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista. Parte 5.2 do estudo A Grande Tribulação. Quem participará da Grande Tribulação? A manifestação da Trindade Satânica durante a Grande Tribulação. Considerações sobre as três pessoas, sobre o dragão, o anticristo e o falso profeta. Nós fizemos essas considerações. Correlação entre as pessoas da Trindade Satânica e as pessoas da Trindade Divina. O dragão, o anticristo e o falso profeta. E Deus, Jesus e o Espírito Santo, uma semelhança nas ações. Nós falamos a respeito disso. De onde surgirá o anticristo? De onde surgirá o falso profeta? Continuação do quadro resumo da parte 5.2. O que vai acontecer com quem receber a marca da besta e com quem não receber? O mundo está se preparando para receber o anticristo por meio da unificação nos seguintes campos: no campo político, por meio dos blocos das nações; no campo econômico, por meio da unificação de moedas. Citamos como exemplo o euro e o Bitcoin, falamos a respeito do Bitcoin, trouxemos esclarecimentos a respeito desse assunto. Religioso, por meio do ecumenismo. Observação importante: não estamos afirmando que os blocos das nações, o euro, o Bitcoin e o ecumenismo serão os instrumentos utilizados pelo anticristo para unificar o mundo. Estamos dizendo que esses são sinais que mostram que o mundo está se preparando para recebê-lo. Quadro resumo da parte 5.3 do estudo A Grande Tribulação. Alguns eventos que acontecerão durante a Grande Tribulação: grandes catástrofes, guerras, imposição e perseguição religiosa, a marca da besta, a busca da morte. Nós falamos sobre esses assuntos, fizemos considerações sobre esses assuntos. Qual é o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Trouxemos explicações a respeito do cavaleiro branco, que é o anticristo, o cavaleiro vermelho é a guerra, a cor do sangue, né, derramamento de sangue que acontecerá nas guerras. O cavaleiro preto é a fome, o cavaleiro amarelo é a morte. Qual é o significado da mulher em Apocalipse, capítulo 12? Também nós fizemos um esclarecimento, versículo a versículo, a respeito do significado da mulher. Quadro resumo da parte 5.4, a Grande Tribulação. A atuação do Espírito Santo durante a Grande Tribulação. O fim da ação restritora do Espírito Santo, mas ele estará atuando na humanidade. Haverá pregação do Evangelho durante a Grande Tribulação, o testemunho dos mártires, as 2 testemunhas, os 144.000 selados, o anjo mensageiro anunciando o Evangelho do Reino por toda a terra.
Fizemos também um breve comentário sobre a Batalha do Armagedon, que é um assunto que vai ser desenvolvido no próximo estudo, que é o estudo que tem como título A Vinda do Senhor Jesus em Glória. O canal Palavra de Vida concluiu hoje a parte 5 do estudo bíblico número 14, Escatologia. A parte 5 foi o tema A Grande Tribulação. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações quando nós divulgarmos novos vídeos, dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos, ajude a divulgar esse trabalho. Se desejar, faça um comentário. Muitas vezes nós abordamos assuntos aqui que há 2, 3 interpretações diferentes, às vezes há linhas de pensamento diferente a respeito de determinado assunto. Se você desejar, exponha sua opinião, participe. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.